que eu vou saber? Ah, tá. Acho que tá gravando agora. Certinho. Então, meninas, hoje nós vamos fazer a aula do capítulo 12, tá? De Oséias. Tem sido muito bom, né? Eu não consegui participar, na verdade, mas eu tenho visto, assim, muito resultado, né? Nas nossas vidas e todas as vezes que eu vou ler, né, que eu vou preparar a aula, apesar de já ter lido o livro várias vezes, né, até para fazer o contexto histórico, toda vez que eu leio um capítulo, né, o Senhor fala mais e mais ao meu coração e acredito que é assim também com vocês. E tem sido um privilégio mesmo estar aqui com vocês para que possamos aprender juntas, né, da misericórdia, da graça de Deus através desse livro. Então vamos lá? Hoje eu fiz um pouquinho diferente e eu fui colocando os capítulos, nós não vamos ler ele todo de uma vez, tá? Nós vamos ler simultaneamente e conversando a respeito de cada capítulo. Eu quero que vocês se sintam bem livres, nós temos poucas pessoas hoje, então se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem falar mais a respeito do livro, tá bom? Podem ficar à vontade. Então vamos lá. Porque eu já falei. Vamos lá, capítulo 12, versículo 1. Efraim alimenta-se de vento, vai atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. Eu coloquei aqui algumas coisas, algumas observações que eu tirei, né? Que eu tirei de cada capítulo e daí a gente vai comentando a respeito disso. Quando Oséias fala sobre Efraim se alimentar do vento, é exatamente isso que veio na sua mente agora, né? Quando a gente lê isso, assim, a gente pensa, alimentar-se do vento, é algo instantâneo, né? Alimentar do vento não é se alimentar de nada, né? Porque o que é vento? Se alimentar de nada, como eu coloquei. Quando abrimos a nossa boca e enchemos de ar, claramente ela está preenchida. Mas o que é o ar para servir de alimento? Quando eu li isso, eu fiz até assim, ó. Quando a gente faz esse movimento com a boca e enche de ar, fica muito preenchido aqui. Poderia estar cheio de comida, né? Mas o ar, ele vai embora. E a crítica de Oséias aqui era dizer que eles estavam buscando em coisas vazias o próprio alimento, né? Algo que era vital para a sobrevivência, que eles precisavam todos os dias. Então, eles estavam buscando em nada algo que eles precisavam muito, porque qual é o ser humano que consegue viver sem se alimentar, né? Sem ter alimento sólido, forte. Então, a crítica de Oséias era isso, eles estavam buscando algo que era necessidade de uma forma que não preencheria a vida deles, que não saciaria, que não encheria eles da forma como eles precisavam, né? E o vento oriental, o vento leste, nesse sentido, era uma frente que trazia calor devastador e insuportável. Estava muito claro que eles mesmos buscavam a própria destruição, como podemos ver em Oséias 3,15. Alguém pode abrir em Oséias 3,15 para mim, por favor? Pode abrir alguém, Oséias 3,15? Pode ler? Pode. Embora Efraim floresça entre os seus irmãos, um vento oriental virá da parte do Senhor. Soprando desde o deserto, sua fonte falhará, e o seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados de seus depósitos. Tem uma outra versão que vai falar sobre esse vento leste, né? Mas é a mesma coisa, vento oriental e vento leste. Então, esse vento, ele é muito devastador e era também uma consequência, né, do que aconteceria com eles ali depois da repreensão do Senhor, depois de eles terem né, feito tudo aquilo, e como eu vim falando, né, no outro capítulo que eu dei aula, que apesar de Deus ser misericordioso, era impossível as atitudes de Israel não terem consequências sobre a vida deles, né? Então, isso também era um dos aspectos daquilo que Deus traria sobre
sobre Israel, né? Essa parte que fala lá em Oséias 3,15. Alguém tem alguma dúvida até então? Sim, não? Tá ok? Sem dúvidas. Então, beleza. Ok. Tudo certo. Então, vamos lá. Vai, não tá passando meu coisa? Tenta pela seta do teclado, Mari, ver se vai. Não. Não foi? Ah, que minha bolinha ficou ali, tá vendo? Travou, eu acho. Aham. Peraí que eu vou parar e vou compartilhar de novo, tá bom? Tá. Desculpem, meninas. O que a Dani falou? Acontece. Cadê? Uma guia. Ops. Acho que eu compartilhei a tela errada. Vocês estão vendo... Ai, vocês não estão vendo a tela certa. Ai, gente, que coisa. Tá colocando uma guia, aí tu escolhe a guia só da apresentação, Mari. Janela do público, achei. Agora foi, né? Agora sim. Uhum. Então, beleza. Aí ficou claro nessa questão da crítica de Oséias, de eles estarem buscando coisas necessárias, coisas vitais em algo que era nada, e a respeito desse vento oriental, né? Que era o que significava. Eles estavam buscando esse vento, né? Lá no capítulo 1 fala, ó, vai atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Então, eles mesmos buscavam a própria destruição ao buscar coisas que não trariam sentido para a vida deles, né? Como ele colocou, mentiras e violência. E eu coloquei aqui, e o autor coloca isso de forma prática, como diz mesmo no trecho, multiplicando mentiras e violências. É impossível alguém reproduzir essas coisas e receber outras em troca. Então, eles mesmos estavam plantando a destruição deles, multiplicando, mentindo, né, agindo violentamente, e todas as outras coisas que nós já ouvimos aqui na aula, né, em outros capítulos. Sobre as alianças, nas palavras de João Calvino, Deus havia prometido ser o protetor e o provedor de Israel. No momento em que eles se aliam a outras nações... Peraí. Isso, tá certo. No momento que eles se aliam a outras nações, talvez em troca de um não ataque, por exemplo, assim, o que ele no coração deles eles queriam? Nós vamos nos aliar com outras nações para que nós não sejamos atacados, para que de certa forma sejamos protegidos, porque tinha muito isso no passado, né? Na época do reinado ali, acho que é da monarquia que fala, né? Então, quando tinham reis, eles se aliavam com outras nações para que aquelas nações mais fortes não atacassem eles, não saqueassem eles, não tomassem as suas terras. Então, Israel fez isso. E aí eu coloquei ali, ou o que quer que seja, eles deixam de confiar na proteção de Deus. E completando, além de tratados combinados, alianças com a Síria, Israel bajula o Egito dando presentes. Perante aos olhos de Deus, é abominável ver o seu povo mendigando algo que ele já tem, que é o cuidado do Senhor sobre eles.
quando eu escrevi essa parte, eu me lembrei daquela canção de Oséias, né? Que os arrais colocam bem assim, mendigando algo que já te dei. Então, quando Israel faz isso, quando Israel se alia com outras nações, bajula outras nações, porque olha o que diz aqui, ó. Faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. Nós sabemos que azeite era algo muito caro naquele período, era como se fosse ouro para nós hoje, não era qualquer pessoa que tinha. E daí eles ficavam dando seus próprios bens, bajulando e fazendo tratados com povos que Deus não queria, né, que eles fizessem, e de certa forma mendigando cuidado, mendigando uma proteção, sendo que Deus já os protegera, Deus já cuidara deles até o presente momento, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala bem assim, se Deus cuidou de nós até hoje, por que amanhã ele iria falhar? Então era isso que Israel fazia, eles não confiavam, olha o tanto de coisas que Deus já tinha feito, né, na vida daquele povo, no meio daquele povo, né, já tinha libertado eles já tinham feito tantas coisas, e Israel, mesmo assim, ficou mendigando a atenção de outros povos para ter um certo tipo de proteção. Então, eles estavam mendigando algo que já era deles, eles já tinham cuidado de Deus com eles ali, então não tinha necessidade disso, né? É muito triste nós vermos isso, e é muito triste pensar que nós fazemos isso também. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma observação? Não, Mari, só mesmo relembrando, né, os capítulos anteriores, eu me lembro que no capítulo 5, eu fiz uma retrospectiva também do contexto histórico, logo que Roboão, aliás, Jeroboão, assumiu, né, o Reino do Norte. A primeira coisa que ele pensou foi em fazer uma imagem, né, simbolizando Deus, né, bezerros de ouro, e pensando justamente para que o povo de Israel não descesse para Jerusalém e não se voltasse novamente para a linhagem de Davi. Então, assim, a gente vê que logo bem no início, né, a questão da divisão, né, dos reinos, ele quebra logo esse mandamento de cara, né, fazendo imagem e escultura do próprio Deus, né, bezerros de ouro. Exatamente. Então, aqui o livro está quase terminando, né? Nessa altura do campeonato, a situação de Israel já era tão devastadora, já era tão feia, né? E assim, tudo o que aconteceu lá não é novidade para nós, né? Nós achamos que estamos numa época melhor, mas nós não estamos. Se nós fôssemos olhar para a situação atual da igreja, nós sabemos que a igreja do Senhor ela é pura, sem mácula, né? Mas isso é assim, a visão que Jesus tem, que Jesus vai fazer de nós, né? Hoje, a situação da igreja hoje é muito corrompida, é muito triste, é muito perdida, e assim, nós estamos realmente perdidos, né? E nós fazemos exatamente o que o povo de Israel fazia. Na aula passada, eu e a Jo comentamos assim, que quando eu era criança, eu tinha muito aquilo, meu Deus, por que o povo de Israel fez isso? Que absurdo, será que eles não reconheciam, né, o cuidado de Deus? Olha o que Deus fez com eles, e eles não reconheciam e tal, mas hoje eu entendo, porque hoje eu entendo a minha condição, o meu coração pecaminoso, pecador, e talvez nós faríamos igual ou pior, né, do que o povo de Israel fazia naquele momento. Vamos para o versículo 2. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. A contenda nesse sentido não seria necessariamente uma rixa, não é que Deus teria uma luta, um combate ou uma guerra com Judá, né? Mas num tribunal o réu é julgado perante acusações, perante argumentos.
Então, de um jeito que faça mais sentido, o que Deus tinha eram esses argumentos contra Judá, porque apesar do direcionamento de Oséias ser para o reino norte, não pensasse em Judá que estavam dispersos dos olhos do Senhor, né? Então, apesar da palavra de Oséias ser para o reino no norte, Judá também não estava livre, né, da situação e desse julgamento de Deus, né? Ele também teria castigo segundo as obras más do reino do sul. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, às vezes a gente pensaria assim, né? Judá está cumprindo, de certa forma, mais os preceitos do Senhor, né? Não saiu da linhagem de Davi, aquela coisa toda, mas eles também eram maus. E quando fala nesse versículo aqui, o Senhor também contenda com Judá, o Senhor também com Judá tem contenda, significa isso, que Judá não estava livre. Não adiantava eles pensarem, porque eles tinham algumas coisas diferentes do reino norte, que eles não seriam julgados por Deus, né, segundo as atitudes que eles estavam tendo. E olha o que fala: e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. Jacó, o nome original de Israel, representa aqui o povo que descendeu dele, dividido na época de Oséias em 2 reinos, Israel e Judá. Jacó era irmão de Esaú e pai dos 12 filhos, que se tornaram pais das tribos de Israel. Então, quando ele fala Jacó, é como se estivesse generalizando o povo todo, porque todas as 12 tribos, independente se os reinos estavam divididos ou não, todos eles adivinham de Jacó. Vocês entenderam isso? Sim. Tranquilo, né? Então, o que Oséias estava falando é que todos eles seriam julgados por Deus, segundo as atitudes que eles estavam tendo. Tanto julgados quanto beneficiados, né? A reta justiça de Deus não julga baseado em ideias, em algo aleatório, mas em fatos. Então, o povo seria julgado tanto para castigo quanto para recompensa, segundo as suas atitudes. Eu coloquei um comentário aqui interessante. Ao ouvir a frase "só Deus pode me julgar", meu esposo sempre fala algo. As pessoas repetem essa frase como se isso fosse absolvição para seus erros, né? Ou como se isso fosse um alento, um refrigério. Mas ser julgado por Deus é muito sério, pois ele sabe de toda a verdade de todas as coisas, né? Às vezes a gente fala isso várias e várias vezes, né, diante de uma situação, normalmente para justificar o nosso erro, a gente fala assim, só Deus pode me julgar. Como se isso fosse assim, tá tudo bem, só Deus pode me julgar. Mas Deus é aquele que conhece todas as coisas e ele sabe do nosso coração pecaminoso, né? Mas aí eu fui e coloquei assim também, em contrapartida, Davi, em 1 Crônicas 21:12, preferiu cair nas mãos do Senhor porque ele também era misericordioso. Então, ser julgado por Deus é algo ao mesmo tempo assim cabuloso, né? Dá um temor e um medo. Por quê? Porque é ele que sabe. E muitas vezes a gente fala essa frase, só Deus pode me julgar, mas as nossas atitudes estão nos condenando. E a gente está querendo se justificar perante a sociedade, dizendo que o homem não pode julgar. Mas, às vezes, eu acredito que Davi falou isso porque era uma situação prática ali, né? E o homem o julgaria e talvez ele seria... ele teria talvez uma pena de morte. Não sei, eu não lembro o contexto por que Davi falou isso. E a gente fala isso, só que a gente não lembra e não se atenta que o nosso julgamento vai ser eterno, né? O nosso julgamento é eterno. Então, a gente não pode usar isso como se só Deus pode me julgar. Sim, só Deus pode me julgar, né? Mas, apesar dele ser misericordioso, ele é o conhecedor de todas as coisas e soberano. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo passar? Eu coloquei até ali assim, porém, apesar da misericórdia de Deus, ele é justo e juiz. Não tem como explicar a junção desses 2 atributos. Nossas mentes são limitadas para entender a proposta de Deus, mas sabemos que ele age das 2 maneiras de um jeito uniforme. Seus atributos não brigam entre si e não se contradizem. Só não podemos pensar que ele somente agirá com misericórdia ou somente com punição. Então, assim, isso é algo complexo de se falar, mas vocês entenderam? Alguém quer falar alguma coisa para poder complementar, para a gente chegar
num consenso legal e poder não ficar com dúvida a respeito disso? Alguém? Não? Seria, no caso, assim, que Deus é justo e também é misericordioso, de acordo com a sua vontade, que é diferente da nossa, que é egoísta. Entendeu? Não é mais ou Exatamente. menos isso? Exatamente. Porque, assim, às vezes a gente fala isso como se fosse, assim, suave, de certa forma, ser julgado por Deus. Mas ele conhece as nossas atitudes, entende? É temeroso ser julgado por Deus, porque ele sabe de toda a verdade. Mas também ele é misericordioso e ele nos julgará com misericórdia, né? Então a gente fica assim, a nossa mente é limitada para entender essa reta justiça de Deus, né? Essa forma dele julgar as coisas. Mas nós temos que ter essa certeza, né, de que Deus é justo e julga perante a sua reta justiça. Ele é a própria justiça. Então nós não podemos pensar que porque Deus é misericordioso, ele não nos julgaria com justiça. Entende? E Mari, a questão da misericórdia do Senhor, né? Tem até uma passagem, se eu não me engano, em Romanos, eu esqueci a referência. Mas quando ele vai falar, né, a respeito de Jacó e de Esaú, por que que ele escolheu a Jacó e não Esaú? E aí ele fala, né, que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Então é por isso que a nossa mente muitas das vezes não vai entender como é que o Senhor ele vai derramar essa misericórdia a certas pessoas, porque ele tem de quem ele quer e ele não nos deve explicação nenhuma, né? Então ele continua sendo justo e ele continua sendo misericordioso de acordo com aquilo que é a sua própria natureza, né? Então, só para a gente entender que a misericórdia ela não é por mérito e a justiça também não é por mérito, né? Então, o Senhor, ele é justo em tudo que faz e a sua misericórdia ele derrama a quem lhe apraz. Exatamente. Quando eu trago essa questão da reta justiça de Deus, por que a gente precisa pensar um pouco nisso também? Porque muitas vezes a gente pensa tanto que Deus é misericordioso, que Deus é bom, que Deus é graça, e nós esquecemos de temer ao Senhor. E vivemos uma vida assim, sabe, devassa, uma vida de qualquer jeito, esquecendo que tem alguém que nos guia. Entende? Que a gente deve respeito e esquecemos que Deus é santo, que pecamos contra um Deus santo. Não é pelo nosso mérito, como a Paty falou, mas nós precisamos ter essa consciência. Vocês conseguem pensar nisso que eu estou falando? Tá tudo ok? Sim, tudo ok. Então, é algo complicado, mas a gente precisa pensar nisso também. Não pensar só no evangelho da graça, 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 igual a gente tem pensado, né? Igual tem acontecido hoje em dia, e como se graça fosse liberdade para pecar. Não é isso, né? Então, nós precisamos pensar no evangelho como um todo e em todos os atributos de Deus. Ele é graça, ele é misericórdia, mas ele também é justiça, né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Vou pular, senão a gente vai ficar só nisso. Eu vou ficar, né? Só nisso. No capítulo do 3 a 5 fala assim, ó. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar do seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel encontrou Deus e Deus falou com ele. O Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Jacó, o homem, contendeu com os outros durante toda a vida, né? No versículo 3, 4 vai falar isso. Antes de nascer, lutou contra o seu irmão Esaú. Lá em Gênesis 25, 26 vai contar essa história. Esse episódio revelou desde o ventre o caráter ganancioso, autoconfiante e enganoso de Jacó. Então, assim, desde o ventre ele era, a natureza dele já era, né, de ganância, de querer tirar vantagem. Então, isso é algo muito, muito louco, né? A Bíblia trazer isso. E o maior evento da vida espiritual de Jacó foi sua luta com Deus em uma noite antes de encontrar-se com seu irmão. Jacó continuou tentando ganhar vantagem sobre os outros por meio do engano, até lutando com o próprio Deus. Lá em Gênesis 32, 24 a 30 vai falar também.
Posteriormente, Jacó então reconheceu a sua dependência do Senhor, implorou por seu favor e recebeu uma bênção. Ele também encontrou Deus em Betel, o mesmo lugar onde o povo abandonou o Senhor com a idolatria de Jeroboão I. Então, desde o ventre, Jacó já deixou escancarado, né, essa natureza de engano, de querer vantagem, de tentar sobressair, né, de ganância, de autoconfiança e de engano, desde o ventre, desde muito cedo, Jacó revelou isso. No versículo do 6 a 8, fala assim, ó, portanto, voltem para seu Deus, pratiquem o amor e justiça e confiem sempre nele. O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos que usam balanças desonestas e gostam de explorar. Israel diz, fiquei rico, fiz fortuna com o meu próprio esforço. Ninguém descobriu que enganei os outros, meu histórico é impecável. É muito engano, né? É muito engano que o nosso coração tem e que o diabo se aproveita desse coração perverso, rebelde que nós temos. Parece que são mentiras que Satanás joga na nossa mente, né? São dados inflamados a respeito de, vai lá, né? Faz isso, ninguém vai descobrir, você vai ficar bem perante a sociedade. Então, sempre tem isso no nosso coração a respeito da trapaça, do engano, né, da exploração do próximo, mas isso tudo são mentiras que o diabo coloca dentro do nosso coração e que já está dentro, né, e ele se aproveita também cada vez mais para agir nas nossas vidas. Eu queria só contar um episódio que eu ouvi uma vez, a Andréa Vargas falando. Não sei se alguém conhece ela, mas eu acho muito interessante essa história. Como que nós acreditamos nas mentiras de Satanás, assim como Eva acreditou lá no início, nessa questão do engano, da trapaça, acho que é engano mesmo, né? De querer fazer as coisas do próprio jeito, de rebeldia, isso tá conosco desde lá do Éden. E aí, um dia, a Andréa Vargas conta que ela foi num templo satânico, tinha uns alunos com ela, eu não sei o que ela foi fazer lá, mas eu sei que ela foi. E aí tinha um senhorzinho lá, que era o cara que cuidava, um templo satânico que tem em Vitória, no Espírito Santo. E esse senhorzinho cuidava desse templo e ele era muito assim inofensivo. E daí começou a conversar com ela, e ela começou a conversar com ele, e daí ele foi e falou assim para ela, sabia que a mentira é boa? Aí ela falou assim, quem te falou, por quê? Quem te falou isso? E daí ele começou a falar várias situações, por que a mentira era boa, e sabe, dissertar mesmo a respeito daquilo. E daí ela e falou de novo, quem te falou isso? Aí ele e falou, Satanás. Aí ela falou assim para ele, é mesmo que ele disse que a mentira é boa? Aí ele e falou, e daí ela e falou bem assim para ele, e quem te garante que ele não mentiu para você também? Então, o diabo, ele nos faz acreditar que essas coisas são boas, né? Que enganar os outros é bom, que se aproveitar da fraqueza dos outros é bom, que mentir é bom, só que no fundo, ele também está mentindo para nós, porque não é bom. Né? Então, nós temos que estar sempre vigilantes. Só quis trazer uma história que eu acho interessante a respeito disso, né? E daí nós agimos dessa forma, né? Ninguém descobriu que enganei os outros, meu histórico é impecável. Nós erramos, e no fim pensamos, nos gloriamos em ter aquele pecado encoberto e, né, em ter prejudicado alguém. Assim como Jacó caiu em si, reconheceu sua dependência de Deus, Israel deveria converter-se, restabelecer a justiça na sociedade e esperar no Senhor. Em contraponto, o profeta traz novamente esse coração perverso que se gloria em trapaças e desonestidade, assim como Jacó havia agido no passado. É forte quando lemos o verso 8 e percebemos que agimos da mesma forma, batemos no peito muitas vezes e nos damos glória por conquistas que pessoas foram lesadas para que
que conquistássemos. Se a nossa vitória requer a dor e a perca do outro, não é digno de ser chamado vitória. E é isso que Deus está condenando explicitamente aqui. Nada que custe a vida do outro através da enganação e desonestidade pode ser considerado plausível aos olhos de Deus. Então, quantas vezes, né, nós vemos, às vezes, pessoas que são muito prósperas, né, financeiramente, pessoas que são prósperas socialmente, né, aos olhos das pessoas elas são bem vistas, mas quando você vê, no fim, a raiz daquele altar que ela está, não sei se vocês já viram um pódio, né, tem uma ilustração que é assim, tem um pódio, e a pessoa está em cima desse pódio, mas o pódio é feito de várias pessoas esmagadas. Então, o que adianta nós estarmos no topo, se para nós estarmos no topo, pessoas sofreram para que nós chegássemos lá? Então, a nossa vitória, que às vezes a gente busca nessa terra, não pode ser através das custas do sofrimento dos outros. Não é digno e não é assim que Deus quer que nós nos comportemos, né? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Um comentário, uma história, algo que vai acrescentar? Só essa questão, Mari, que tu falaste sobre como dentro do nosso coração o engano ele está muito latente, né? E como às vezes a gente tirar vantagem do outro faz com que a gente acredite que é bom. Teve uma situação que eu presenciei alguns anos atrás. Eu estava de viagem aqui para os Lençóis, né? Os Lençóis Maranhenses, em companhia com alguns irmãos da minha antiga igreja, né? E a gente foi comprar nessas barraquinhas de artesanato, alguma coisa, e uma das pessoas que estavam conosco, né, fez também uma compra, deu o dinheiro, e na hora o troco, quando a gente saiu, né, desse lugar lá que tinha as barraquinhas, ela viu que tinha um troco a mais, né? O troco não tinha sido o certo, estava a mais. E aí essa pessoa começou a sorrir e dizer assim, olha, que legal, agora vou ter mais para gastar, né? Ou seja, ela não pensou em devolver. E só para ver como, às vezes, o nosso coração, ele quer tirar proveito das outras pessoas. E não só financeiramente, mas no tempo, né? Emocionalmente, materialmente, espaço também. Então, nós temos essa tendência, né? De que se o outro nos serve até certo ponto, nós vamos nos aproveitar. E não só na questão de trapaças, né? Assim como o povo de Israel não estava amando o seu próximo, né? Porque uma das acusações que o Senhor vai fazer a Israel é justamente isso. Eles não pensavam em fazer ao bem às outras pessoas. Tanto é que eles cometiam adultérios, né? Eles se prostituíam, haviam ritos sexuais. Então a gente vê que é algo realmente intrínseco, muitas das vezes, no nosso coração pecaminoso, que nós devemos ter cuidado, porque às vezes a gente está fazendo isso sem perceber. A gente está tirando vantagem do outro sem perceber, seja no momento de ajuda, né, que a gente peça ajuda e a gente está ali sempre exigindo mais ajuda, mais ajuda, mais ajuda, e não pensando no outro, né? Então, muitas das vezes a gente está agindo por conveniência, né? Quando me falta, eu recorro, né? Eu busco ajuda. Então, a gente precisa realmente examinar o nosso coração, porque realmente ele nos engana até nisso, né? Até quando a gente acha que não está pecando, a gente está. Sim, e assim, nas pequenas coisas, né? Se a gente for notar, muitas vezes nós não trapaceamos em coisas grandes, né? Mas fazemos coisas pequenas. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando a respeito de trabalho, né? E daí ela estava condenando uma pessoa que chegava atrasada todos os dias de propósito. E ela achava vantagem chegar atrasada todos os dias de propósito. E ela falava bem assim, quando você faz isso, você está roubando do seu patrão.
Por que você está roubando? Porque ele te paga para chegar 8 horas e sair às 6. Se você chega 8h15 todos os dias, você está recebendo 15 minutos, sendo que você não está trabalhando por isso. Então, muitas vezes, em coisas pequenas, a gente tem certas atitudes que parecem inofensivas, mas que são erradas e que nós não deveríamos ter. E não deveríamos nos gloriar, principalmente, né? Porque além de pecar, a gente ainda dá glória, né, por aquilo, acha legal ser daquele jeito, né, acha vantajoso. Então, isso é muito sério, nós deveríamos pensar mais a respeito disso. Mari, é a questão do falso testemunho, né? Essa semana também, a gente às vezes realmente se pega fazendo coisas bem pequenas. Eu precisei comprar uns materiais, eu estou construindo aqui, estou fazendo um empreendimento, e essa semana eu disse assim, eu acho que eu vou comprar no nome do meu amigo, porque ele trabalha lá, então vai sair com muito desconto para mim o material. Aí, Patrícia, mamãe, mas aí a senhora vai estar enganando o patrão dele, porque o patrão dele pensa que é para ele, o desconto é para ele que trabalha. Assim, a gente se pega numa vantagem e aí tropeça e peca, né? Porque Sim. muitas das vezes a gente tá com essa ânsia de querer realmente ganhar vantagem em tudo, né? Tem até um ditado, né, que o brasileiro gosta, se acha muito esperto, porque gosta de estar em vantagem em tudo, né? Então, a gente tem que ter Exatamente. cuidado, examinar mesmo as nossas atitudes, para a gente não quebrar esse mandamento, né, do falso testemunho, porque no caso, o meu irmão ia ser falso testemunho porque ele ia estar fazendo uma coisa que não era para ele, né? Sim. Ele estaria compactuando, né, também. A Maria Eduarda falou assim, ó. Outra coisa que eu vi em comentário era que os israelitas estavam tão submissos no pecado que eles não percebiam que seus atos eram meios de multiplicar pecados. Exatamente. Então, através das atitudes deles, né, outras pessoas viam e cometiam mais pecados e acontecia isso que a dona Evirene falou a respeito do falso testemunho. E muitas vezes as pessoas olham para nós e falam, se a Mariana que é crente está fazendo isso, o que tem eu fazer? Né? Então, o falso testemunho ele é muito sério. A Thierry falou, meu pastor sempre fala, ninguém tropeça em uma montanha, são em pequenas pedras. Exatamente, a montanha é muito grande, minha mãe também fala essa frase. Todo mundo vê, agora as pequenas pedrinhas, tá lá e você acaba tropeçando, né? No capítulo 9 ao 10 fala assim, ó, mas eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito. Eu os farei morar em tendas outra vez, como fazem em feriados sagrados. Enviei meus profetas para diverti-los com muitas visões e parábolas. Para ensinar o significado de dependência a Israel, Deus afastou o povo de seu lar e exilou como na época em que se vivia em tendas durante a festa dos tabernáculos, que celebrava a peregrinação no deserto. Aí tem a referência aí, quem quiser ler. O período no deserto, representado aqui por tendas, seria um tempo de purificação para depois se reconciliar com Deus. A festa dos tabernáculos foi comemorada no 7º mês de cada ano para lembrar da salvação que Deus realizou tirando o povo do Egito. Por meio dos profetas, visões e símiles, parábolas, Deus avisou o povo da necessidade de arrependimento e consequências do pecado. Então, isso aqui eram estratégias que Deus, né, iria usar para poder fazer com que o povo entendesse aquilo que eles estavam fazendo de errado, né? Muitas vezes, algumas provações que nós passamos, eu vejo também como uma repreensão do Senhor para conosco, para que nós enxerguemos, né, a verdade e caminhemos com Deus e tenhamos uma vida próspera, uma vida, não é próspera de dinheiro não, gente, mas próspera de... Como que eu posso explicar? Para que nós tenhamos... Espiritualmente, né? Isso, uma vida assim, não é que tudo dê certo, mas uma vida livre, sabe? Essa vida próspera é uma vida livre, nada te faz escravo, nem o sofrimento, nem o dinheiro, você passa pelo que for, mas quando você é próspero em Deus, as coisas fluem, você continua caminhando, você continua contente, né? Então, Deus usa algumas estratégias para nos fazer entender
né, onde nós estamos errando, e eu guardo muito comigo. Deus só corrige o filho que ama. Então, se nós passamos por algumas coisas, é porque Deus está nos repreendendo e nos ensinando, porque Ele nos ama, né? Então, nós temos que enxergar com outros olhos algumas coisas, né, que acontecem nas nossas vidas, porque apesar de consequências das nossas atitudes, Deus pode usar aquilo para nos ensinar, né, e provar o seu amor para conosco. No versículo 11 fala assim, ó, mas os habitantes de Gileade não valem nada, por causa de seu pecado. Em Gilgal também sacrificam bois, seus altares são enfileirados como um monte de pedras à beira de um campo arado. Desse versículo eu tirei uma aplicação mais pessoal, sabe? Eu não li isso em outro lugar, não. Gileade representa a iniquidade e Gilgal representa o lugar onde Deus rejeitou o povo. Isso aqui eu vi em um site que eu achei interessante. As cidades que praticam o pecado de Israel, como Gileade e Gilgal, seriam destruídas. Os altares de Gilgal se tornariam montões de pedras. Aí aqui eu coloquei essa aplicação que eu fiquei imaginando, né? Acredito que essa comparação queria dizer que o altar desses lugares seriam infrutíferos. Um campo arado está pronto para o plantio. Um altar que fosse assim significaria que era uma terra boa, mas nada pode surgir de um monte de pedras. Se a gente for comparar um altar a Deus como um campo arado, né, dali sai coisa boa, dali você planta várias coisas e sai coisa boa. Agora, imagina um altar como um monte de pedras, né? Não sai nada de um monte de pedras, são só pedras e pedras e pedras. Pedra é duro, pedra, né? Não flui nada, não é vivo. Então, eu tirei essa comparação, tirei essa aplicação pessoal dessa comparação. Do versículo 12 ao 14, fala assim, ó. Jacó fugiu para a terra de Harã e ali cuidou de ovelhas para obter uma esposa. Então, por meio de um profeta, o Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó, e por meio de um profeta eles foram protegidos. Mas o povo de Israel provocou o Senhor amargamente. Agora ele o sentenciará à morte como pagamento por seus pecados. Jacó, o homem, fugiu para a terra da Síria e praticamente se tornou escravo para ganhar sua mulher. Mas Deus trouxe Israel, o povo, da escravidão no Egito e lhe deu uma terra prometida. Observe os contrastes aqui. Jacó fugiu da terra, Israel foi conduzido à terra. Jacó entrou na escravidão, Israel saiu da escravidão. Jacó cuidou do gado do outro, Israel foi guardado pelo profeta de Deus. Ao invés de servir a Deus com gratidão, o povo provocou a ira do Senhor. O povo teria que pagar pelo sangue derramado na terra. Sangue derramado exige castigo, né? E daí nós vamos ter algumas referências aqui a respeito disso. Infelizmente, né, foi uma dura repreensão que Oséias trouxe nesse final, mas o que aconteceria, né? Não tinha mais como. As pessoas estavam muito perdidas, né? Jacó ali, o povo de Israel precisava de uma repreensão dura, sabe? E isso aconteceria, né? No capítulo 13, vai falar mais também sobre isso, vai fazer umas comparações bem duras, assim, bem difíceis mesmo, que se nós formos ler o contexto, né, histórico dos versículos que está escrito ali, é bem duro e bem difícil. Mas é como eu venho falando, era difícil eles continuarem tendo todas aquelas atitudes e colherem, né, coisas boas, coisas, né, felizes e alegres. Não tinha como. As consequências daquilo que eles estavam plantando viriam sobre eles. Porque, como eu falei, Deus é justo também. Então, não tinha como. E como eu falei na aula passada, né? Por exemplo, se você roubou, se você matou alguém, você foi preso, lá na cadeia você conhece o Senhor, a sua condenação eterna não existirá mais, mas você não vai poder ser solto, você vai ter como consequência pagar a sua pena ali na cadeia. Então, o povo de Israel passou por isso. Eles tinham que, de alguma forma, eles sofreram condenação acerca das atitudes que eles vinham tendo, né? Das coisas que eles vinham plantando. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso?
É só comentar que ontem a gente também tocou nesse trecho da questão da justiça de Deus servir para nós como ele dividir a sua santidade conosco, né? Quando nós somos repreendidos, nós somos exortados pela palavra do Senhor, nós somos disciplinados, lembrar que isso tudo é para a nossa santidade, o Senhor está dividindo a sua santidade, né? Um dos seus atributos conosco. E ontem a gente comentou na aula da Stephanie, né, a questão da santidade, né, que quando a gente está sendo repreendido, então Israel estava sendo ali exortado, disciplinado, para que ele se voltasse, né, remidos, né, purificados, vamos dizer assim, santos, né, Santos, para que exatamente. voltasse a cultuar o nosso Deus, né, com as mãos limpas, né, o coração limpo, convertidos dos seus arrependidos dos seus pecados. A Luana colocou para aperfeiçoamento, exatamente, com uma nova postura, né? Com uma nova atitude. Então é isso, meninas. Se alguém quiser falar mais alguma coisa para complementar, uma curiosidade, questionar, pode ficar à vontade. É um estudo, é uma aula, todo mundo tem liberdade de falar, de perguntar. Eu achei interessante, Mari, né, no versículo 8, falando sobre o engano, né, do quanto Efraim estava achando que estava tudo bem. Eu me lembrei do fato de uma colega de faculdade, por 4 anos, fez o curso colando, com caráter duvidoso, e eu me vi, né, procurando fazer o que é certo. Enquanto ela estava na praia, eu estava em casa, deixei de aproveitar momentos com a minha avó, que faleceu, para me dedicar aos estudos. E aí as setas do inimigo, né, fazendo eu invejá-la. Por que eu não colei também, levei a vida, né, a Deus dará na faculdade, no curso. E aí, assim, os dias passaram, né, a verdade vai aparecendo. Aí eu comentei com minha amiga, falei assim, não, eu creio que o Senhor vai abrir uma porta de esperança no meu vale de Arcó. Né, o conto é realmente a palavra de Deus, que mostra a verdade. E o coração disposto a obedecê-lo, com certeza, vai visualizar com mais gratidão. Exatamente, Júlia. Por várias vezes também aconteceu algumas coisas comigo. Eu fui uma adolescente, de certa forma, bem tranquila, sabe? E eu dei uns beijinhos ali que eu não deveria ter dado, né? Mas, assim, algumas vezes eu fiquei pensando, né? Em alguns momentos que eu estava distante do Senhor e perdi, eu falei, podia ter beijado mais, aproveitado mais. E daí, ao mesmo tempo, eu logo falei, não, graças a Deus, porque eu não fiz isso, né? Porque eu tive a oportunidade de me voltar para Deus em uma fase tão difícil que a gente faz tanta coisa aleatória, né? E imagina as consequências que eu teria colhido disso. E se nessa vida, né, eu já colho boas consequências, eu fico imaginando como que vai ser, assim, não é que isso é mérito nosso, não, tá, gente? Só para vocês entenderem. Mas, tipo assim, a consequência de uma vida em obediência a Deus. A gente, às vezes, pode até não colher nada aqui, mas nós sabemos que Ele olha por nós. E se nós podemos contemplar a alegria de Deus em nós termos um coração obediente, em obedecermos a Ele, andarmos com Ele, isso deveria ser suficiente para nós, sabe? E não um motivo de tristeza, de aquela pessoa desobedece, aquela pessoa vive uma vida libertina e colhe coisas boas igual a mim, eu deveria fazer assim também, mas não, nós não deveríamos. Nós devemos agradar o coração de Deus, viver para a glória dele e pensarmos que se nessa vida nós não tivermos frutos dessa vida de obediência, na vida eterna, é eterno, gente, não tem nem como explicar. Nós vamos aproveitar de tudo o que Deus reservou para nós. Ele nos vê, sabe? Ele nos vê quando você está obediente e ninguém está vendo, ou quando você é obediente e nada acontece aqui. Ele vê, faça por amor a Ele, sabe? Que nós possamos ser obedientes a Deus por amor a Ele, honestos por amor a Ele, sabe? Não vantajosos por amor a Ele. E pensar que acima de tudo que nós vemos aqui, acima de qualquer pessoa, nós temos um justo juiz,
que nos julgará, que julgará as nossas atitudes, que julga as nossas atitudes, sabe? E agradecer a Deus pela misericórdia e graça dele, sendo obedientes, sabe? Eu vejo isso como uma forma de gratidão. A nossa obediência a Deus é uma forma de gratidão por tudo aquilo que ele faz por nós, por tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz. Como nós podemos, é óbvio que nós temos as nossas dificuldades e caímos, né? Isso é óbvio, mas como que nós olhamos o sacrifício de Jesus na cruz, tão intenso e tão gigante, e falamos, eu vou pecar mesmo assim contra aquele que deu a sua vida por mim. Então, que nós possamos desenvolver esse coração no Senhor e lembrar que Ele olha por nós. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Mais? Não, Eu me lembrei de uma passagem do Salmo, mas eu não estou recordando muito bem, que a gente não deve ter inveja dos ímpios, né? Não me recordo, acho que Patrícia poderia até se lembrar, não me lembro Salmo muito 78, parece, se eu não me engano. Foi o Salmo de Asaf. Isso, né? Que a gente não deve ter inveja dos ímpios, porque a paga deles é essa aqui, né? Exatamente. É essa. E a gente tem que lembrar que nós teremos o nosso galardão. Então, isso aqui não significa nada para a gente, essas riquezas que eles conquistam, as vitórias que eles têm, né? Então, a gente não deve ter inveja dos ímpios, porque essa é a paga deles, eles estão tendo aqui. Mas na eternidade a gente sabe qual será o destino deles. Exatamente. Infelizmente. Isso. E quem que foi que falou? Foi a Luana? Eu não lembro, não. Foi a respeito da história da faculdade? Tô vendo a fotinha dela aqui, mas eu não tô... Foi a Júlia. Júlia. Então, Júlia, e se a gente pensar também que as consequências, por exemplo, dessa atitude dessa sua colega de faculdade ainda nessa vida podem ser devastadoras, porque como uma profissional se forma sem saber o que ela está fazendo, aí lá na frente ela faz as coisas erradas, leva um processo, né? Imagina uma pessoa, um médico, olha a responsabilidade que ele não tem, sabe? Então, muitas vezes a gente colhe ainda em vida consequências dessas trapaças, dessas atitudes que não provêm de Deus, né? E que dirá, né, na eternidade, Deus me livre. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na aula hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, né, podem falar comigo. E deixa eu só passar aqui a tarefa de casa. A tarefa de casa de hoje é: medite na história de Jacó no seu devocional de amanhã e tire aplicações pessoais sobre trapaça, egoísmo e ganância. Então, que nós possamos tirar aplicações da história de Jacó a respeito desses temas e que nós possamos observar em que atitudes nós temos agido com o coração trapaceiro, egoísta, ganancioso, com o coração que quer tirar vantagem, né, do outro, dos mais fracos. Então, que nós possamos meditar nisso. E aqui eu coloquei um versículo, né, do 6 a 8. Portanto, voltem-se para seu Deus, pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos que usam balanças desonestas e gostam de explorar. Israel diz: fiquei rico, fiz fortuna com meu próprio esforço. Ninguém descobriu que enganei os outros, meu histórico é impecável. Só para finalizar isso, muitas vezes... nós usamos balanças desonestas até mesmo para julgar o próximo, né? Para nós temos um peso. A Bíblia fala sobre isso, né? 2 pesos, um peso e 2 medidas, eu não lembro como que é. Mas muitas vezes nós usamos dessa forma. Para o outro a gente usa um peso, para nós usamos outro, né? Então, isso nós fazemos nos nossos relacionamentos com os nossos maridos. Nós podemos errar em algumas coisas, eles jamais podem errar, né? Nós fazemos isso com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho, com tantas coisas, né? Principalmente em relacionamentos, isso é muito sério. Essas balanças desonestas que nós usamos para agir com o nosso próximo. Então, eu queria deixar só isso nesse finalzinho. Espero que vocês tenham gostado. E até a aula de amanhã, que vocês possam aproveitar muito esse finalzinho de estudo. Vai ficar tudo gravado, então sempre que vocês quiserem vai estar disponível.
Vamos fazer uma oração? Vou orar, tá? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Se o Senhor está nos trazendo à memória, Pai, todas essas coisas através desse estudo, Senhor, é para o nosso bem, porque o Senhor nos ama, Pai. Que possamos, Senhor, descansar no Senhor e que possamos, Senhor, nos entregar de todo o coração, Senhor, para a tua transformação, Deus. Que nós possamos aprender, Senhor, com o povo de Israel, Senhor, como não fazer mesmo muitas coisas, Pai. E que o nosso coração possa ser convertido a Ti, Senhor, todos os dias, convertido a Ti e aos Teus caminhos, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que o nosso coração se volte para o Senhor, Pai. Que o Senhor nos atraia a Ti. Que nós sejamos sensíveis, Deus, para essas atitudes que estamos tendo, Senhor, desonestos, com pesos diferentes, Senhor, quando agimos para com o nosso próximo. Que o Senhor faça com que nós nos voltemos a Ti, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Te damos glória, Senhor, e graças, Pai, por tudo, tudo, tudo. Amém. Então, amém, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amém. Boa noite. Amém. Obrigada, Boa noite. Mari. Tchau. Deus abençoe. Obrigada. Tchau. Amém. Tchau, boa noite. Boa noite.